A paz do Senhor, igreja. Nossa, parece que tem borboleta no meu estômago. Parece que. Mas amém. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Pode sentar, igreja, fica à vontade. Primeiro, a paz do Senhor, né? Boa noite, Deus abençoe. E eu estava conversando com o Tom essa semana, aí contando para ele dos meus devocionais que eu estou fazendo com o Senhor. Aí o Tom, pronto, já tem a palavra para terça-feira. Eu falei, misericórdia, que já tem palavra para terça-feira. Ele falou, vai falar aquilo. Eu falei, mas eu não sou uma pregadora, eu não tenho este dom. Eu falei assim, mas então fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Eu falei, então amém. Então, se o Senhor já deu, então que assim seja, né? Que usa-me, estou aqui, e que eu seja apenas um instrumento e um canal, né? E eu gostaria de começar, irmãos, essa noite, já contando um testemunho. O Senhor, Ele é muito bom. E o Senhor, Ele faz grandes coisas na nossa vida, muito além daquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, né? E hoje eu fui para Caçapava para fazer a rescisão, né, da minha demissão, que eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava há 13 anos. E eu fui, né? E assim, durante 13 anos, eu trabalhei aqui em Jacareí, mas sempre estava lá, né? E eu indo hoje, o Tom foi comigo, falei, nossa, é tão estranho, né? Porque durante 13 anos da minha vida eu fiz esse percurso, né? Jacareí, Caçapava. E eu me lembro com o primeiro dia que eu ainda estava indo lá para poder fazer a entrevista. E eu falei, e hoje, e o Tom até brincava, né? Ele falou assim, que Caçapava é a nossa segunda cidade. Porque foi uma cidade que me acolheu, uma cidade, né, que durante 13 anos o Senhor me abençoou para que eu pudesse ter o meu sustento lá. Mas amém, né? Foi mais um ciclo. E eu entrando em Caçapava, eu falei, amém, Senhor. Eu falei, só tenho a agradecer. Muito obrigada por todos esses 13 anos que o Senhor me sustentou até aqui, né? O Senhor me ajudou até aqui. E fui, fiz a minha homologação, assinei meus papéis, nananã. Aí voltamos para Jacareí. Eu falei, bom, agora eu preciso ir no banco para poder resolver isso, porque eu precisava ter uma conta nominal no meu nome. E assim, desde que eu me conheço por gente, né, com 18 aninhos, que eu comecei a namorar o Tom, a gente tem uma conta bancária. E a gente só tem uma conta bancária, tanto que ele é o titular, eu sou a segunda. Então, tipo assim, né? Às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa, eu falei, se eu tiver que fazer Pix, eu não consigo, porque só ele que pode fazer, né? Então, assim, né, ele é responsável por mim até hoje. Aí eu falei, Senhor, mas Márcia, você precisa ter uma conta no seu nome para você poder resgatar o seu fundo de garantia. Eu falei, Tom, mas eu acho que eu tenho uma conta lá, acho que me lembrei de uma conta de eu comecei a trabalhar em 2001, irmãos, eu fiz 18 aninhos. Em 2002, eu abri uma conta que eu queria fazer aquela poupança, né, que eu sabia, eu comecei a namorar o Tom, então eu falei, bom, eu vou casar, né, não tinha nem começado a namorar, já estava na fé que eu ia casar, e logo o Senhor, depois de 5 anos, o Senhor fez, né. E aí eu lembrei daquela conta. Falei, bom, se está no meu nome, eu nunca mais mexi nela, mas está lá, né? Falei, então vamos lá, vamos. Cheguei lá, fiquei naquela fila abençoada, dei meu documento para ele. Eu falei, eu só queria ver se essa conta aqui está ativada. Aí ele mexeu. Ele falou, tá sim. Eu falei, inclusive, você tem uma outra conta em São José, que você é titular. Eu falei, não, essa conta era do imóvel que eu comprei meu apartamento, então a gente só utilizava para fazer o pagamento do imóvel. Mas ela está inativa. Não, tá ativa ainda. Eu falei, tá bom, mas essa conta, gente, é como se não existisse ela. Aí eu falei, então, mas... Aí pegou o papelzinho assim para mim, virou para mim, eu já vi uns 3 zeros. Eu falei, Glória, o que é isso? Ele falou assim, então, mas você tem essa conta e você tem esse valor para resgatar. Eu falei, como assim tem esse valor para resgatar? Ele falou assim, você pode resgatar. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, não sabia nem que tinha uma conta, agora já apareceu até dinheiro lá. Eu falei, Jesus, é bom. Eu falei, olha, Deus está honrando mesmo. Eu dei um glória a Deus. Não, ele olhou para a minha cara. Eu falei, isso mesmo, glória a Deus. Eu falei, me dá esse papel aqui que eu já vou resgatar esse negócio aqui já. Então, assim, irmãos, de tudo que eu tinha para falar, eu já queria agradecer, porque era um dinheiro que eu não estava esperando. Desde lá de 2002, está lá na conta, eu nem sabia, né? Então, assim, e veio num momento muito bom, né? Então, assim, sou grata ao Senhor, e eu falei para o Senhor, vou testemunhar, porque o Senhor faz além daquilo que a gente imagina e aquilo que a gente pensa, né? Então, é tudo para a honra e glória do Senhor. E, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de estar trazendo algumas coisas para os irmãos. Gostaria que vocês fizessem uma leitura primeiro comigo em Jonas. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler todo ele, irmão, mas é rapidinho, é 17 versículos só. Eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Já está aí? Eu nem sei qual que é essa minha...
minha versão atualizada, né, Tom? Acho que é, né? Eu acho que é atualizada. Vamos lá? Jonas 1, capítulo 1. E diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, a filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, com D minúsculo. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e tenho ao Senhor, o Deus, Deus D maiúsculo, do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que lhe fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado, disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não sei se a igreja conhece toda a história de Jonas. É um livro pequeno, ele só tem 4 capítulos. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, depois em casa você leia, porque é muito interessante. E eu estava lendo um pouquinho de Jonas, eu nem sei porque eu comecei a ler algumas coisas, e de repente o Senhor me levou a Jonas. E aí começou a me ver algumas coisas sobre a minha cabeça, alguns capítulos da Bíblia. E eu coloquei assim: aprendendo com as tempestades. A tempestade, irmão, ela nunca vem para destruir a gente. Ela sempre vem para revelar em nós forças e capacitações em nós que pensávamos que nós não tínhamos. A função dela é denunciar a nós mesmos que tipos de condutas, comportamentos, pensamentos não agradam ao Senhor. Então, assim, muitas das vezes a gente encontra numa tempestade, seja ela qual for a tempestade da sua vida. Eu digo que assim, né, eu estou numa tempestade que eu nunca passei, né? Eu só trabalhei 3 empresas durante toda a minha vida. E foi a primeira vez que eu fui desligada de uma empresa. Então, para mim, assim, estava sendo uma grande tempestade. Eu não sabia nem o que eu falo. É tão engraçado que quando a gente está do lado de cá, quantas vezes eu fiz
admissional de um funcionário, demissional de um funcionário, encaminhava ele para um lado, encaminhava ele para o outro. E quando é na nossa vez, você fala, meu Deus, eu não sei fazer nada disso. Como que é uma coisa dessa? É um negócio tão estranho. Então, assim, a minha tempestade neste momento é essa. E eu comecei a perguntar para o Senhor, falei, Senhor, a minha tempestade hoje é essa, mas qual que é a tempestade que os meus irmãos têm passado? Eu não sei. De repente é uma questão no lar, de repente é uma questão financeira, de repente é uma questão familiar, de repente é uma questão interna, eu não sei, mas todos nós, vamos colocar aqui, que no ano de não vou nem colocar para trás, no ano de 2023, quem não enfrentou uma tempestade que fosse na sua vida? E o Senhor começou a tratar no meu coração. Quando a gente vem diante de uma tempestade, igual aconteceu com Jonas, a gente começa a pensar, nossa, mas será que o Senhor, Ele veio essa tempestade na minha vida para me derrotar? O que o Senhor está querendo me mostrar? Mas não, a tempestade, nem sempre ela vem para nos derrotar, igual eu coloquei aqui. A função de uma tempestade, ela vem denunciar a nós que tipos de condutas e comportamentos ou pensamentos que não agradam ao Senhor. É na tempestade que o Senhor revela que o Senhor consegue nos olhar e a gente consegue se revelar quem a gente verdadeiramente é, em quem a gente confia, aonde a gente tem depositado a nossa fé. É neste momento que você tem tipos de comportamentos diferenciados, tipo de comportamentos, tipo de pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de desistir. Essa semana passada eu estava conversando com o Tom, falei, gente, a gente é tão pobre, miserável, que quando a gente se depara com uma situação, uma tempestade na nossa vida, primeira coisa que vem na cabeça do crente, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais cultuar, eu não quero mais saber de Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? Na maioria das vezes, as tempestades que vêm na vida da gente, muitas das vezes, não vou dizer todas, mas às vezes são coisas que a gente mesmo cultiva para que ela chegue. Não estou dizendo que são todas. Algumas vêm, igual eu coloquei assim, ela vem para denunciar para a gente que a gente precisa mudar. Quando a gente está no meio de uma tempestade, no meio de uma situação, igual o Jonas estava dormindo, a tempestade estava lá acontecendo, e ele estava onde? No porão dormindo. Então, assim, muitas das vezes a gente também está desse jeito. Está lá, o barco está indo, e a gente está na onde? A gente não quer saber de jejuar, a gente não quer saber de orar, a gente não quer saber de ler a Bíblia, a gente não quer saber de estar na igreja. Você só vai empurrando as coisas com a barriga. E eu pensei nesse momento, falei, Senhor, irmãos, eu estou dizendo algumas coisas comigo porque eu gosto de colocar situações que me acontecem. Então, de acordo com o que eu estiver falando, vai se colocando aí diante. Oh, glória, Deus abençoe, juniores. Então, eu gosto de trazer para que a gente possa, junto, a gente fazer essa correlação. Ai, eu até vontade de beber água, glória. Sei, com a garganta. E você vai se colocando no seu lugar e vai pensando também nas adversidades que você vem passando. Eu pensando nessa situação, falei, Senhor, talvez quando essa tempestade me sobreveio, será que eu preciso mudar o meu comportamento em alguma coisa? Será que eu preciso pensar de forma diferente? Será que eu preciso começar a mudar a minha forma de ser? A gente faz, irmãos, são 13 anos você só no lugar. Então, às vezes, você também fica no automático. Então, foi um momento que eu falei, Senhor, só que quando a tempestade vem, não é sobre uma questão física, há uma questão espiritual muito grande acontecendo. Então, o Senhor começou a trabalhar com o meu coração. Foi no versículo 12, que diz assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ué, Jonas sabia que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, e o filho da mãe estava na onde? Dormindo. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente está em algumas situações que a gente sabe por que aquilo está acontecendo, mas a gente não quer saber de nada, a gente quer continuar exatamente do mesmo jeito que a gente está. E você acaba entrando nesse automático. E o Senhor fala o quê? Ali eles começaram a fazer aqui, jogar fora o quê? Tudo que estava ali, como diz, né? No sábado a gente falou um pouquinho sobre jogar fora os despojos. E o Senhor tratou comigo de novo um pouquinho aqui. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a jogar do barco algumas coisas que estavam no barco, os despojos. Começaram a jogar. Mas, irmãos, quando a gente está num ambiente, igual a gente está num barco, que é a nossa vida, né, que está em perigo, você acha que você vai pensar em jogar fora coisas que são valiosas? Ou você primeiro vai pensar em jogar as coisas que não têm tanto valor? Eu não
não sei, mas eu comecei a pensar dessa forma. Eu não sei o que tinha naquele barco. Naquele tempo, eles carregavam roupas, né, tesouros em espécie, né? Então, assim, será que eles jogaram primeiramente fora os despojos, as coisas que eram mais caras? Eu acredito que não, irmãos. Acho que eles jogaram as roupas, as coisas que não eram tão valiosas, e eles guardaram lá os grandes tesouros lá na proa lá do barco. E eu comecei a pensar na questão da desobediência e do medo. Deus, no comecinho aqui do primeiro capítulo, Deus deu uma ordem para Jonas. Deus mandou Jonas ir para onde? E ele foi para onde? E quantas vezes na nossa vida o Senhor fala, filhinha, vai para cá. Aí a Marcinha pega e vai para cá. Não é assim que a gente faz? E o Senhor de novo, está ali, né? Filhinha, não faça desse jeito, né? Faça dessa forma. Não quero, eu não tenho me agradado do que você está falando. Eu não tenho me agradado do jeito que você está se comportando. Eu achei magnífico. A Fernandinha estava pregando aqui domingo. E eu tinha ouvido uma pregação na semana passada. E era uma pregação para mulheres. E aquela mulher muito ousada, ela falava com muita autoridade para algumas mulheres. Ela falava assim, irmãs, eu não tenho filhos, né? Eu tenho uma filha, minha sobrinha que é minha filha. Mas assim, ela é uma filha para mim. E eu vejo que ela, assim, hoje não tem mais a minha mãe, né, que era a nossa grande coluna da nossa casa, mas tem a minha irmã e tem eu. E eu vejo muitas coisas na minha sobrinha, de coisas que nós ensinamos a ela quando ela era pequena. E aquela irmã, ela falava com muito afinco, que nós somos espelhos para as nossas filhas, para a nossa comunidade, para os nossos esposos, para as pessoas que estão próximos a nós. E como que a gente, se o nosso corpo é fruto do Espírito Santo, o que eu, com a minha imagem, estou mostrando para o outro? Será que eu estou mostrando que eu sou obediente ao Senhor? Que eu sigo a palavra dEle? Que eu me comporto segundo aquilo que o Senhor me coloca na palavra? Que eu sou uma pessoa obediente, que eu não tenho medo, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de cumprir as coisas que o Senhor diz? Não, porque eu também sou teimosa, eu também tenho a minha questão genética. E ali ela falava muitas coisas, desde o que a Fernandinha falou, o nosso corpo é fruto do Espírito Santo. Como é que pode uma mulher, às vezes, passar numa rua, eu brinco, eu falo para o Tom, às vezes a gente está andando, o Tom fala, lá vai uma irmãzinha. Eu falei, por quê? Porque ela tem cabelo comprido? Eu falei, não, porque ela tem cara de irmãzinha. Eu falei, Tom, tem cara de irmãzinha? Ele, não, você não tem cara de irmãzinha. Eu fico tão brava, irmão. Aí eu falo, mas por que? Eu falei, porque você não tem cara de irmãzinha. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Então, assim, tudo na nossa vida, irmãos, precisa glorificar o nome de Jesus. Então, nós precisamos fazer essa autoanálise, né? Quando Jesus ele fala para a gente que a gente tem um caminho aqui, a nossa bússola. Se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida, se você está com alguma indecisão, a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Mas porque muitas das vezes nós somos desobedientes, igual Jonas. O Senhor manda fazer uma coisa e mesmo ele sabendo que era para ele ir para um lado, ele vai para o outro. Mesmo a gente sabendo que é para a gente fazer alguma coisa, né, a gente não faz, a gente faz aquilo que a gente quer. Aí não adianta nada. Igual às vezes eu falo para o Tom, não adianta brigar, eu não brigo mais, irmãos. Eu tenho um lema, eu não brigo mais. Por quê? Brigar é bobeira. A gente vai brigar, daqui a pouco vai ter que desbrigar de novo. Ai, que coisa chata. Então, não vou brigar mais, né? Então, assim, é isso que a gente faz. A gente vai aprendendo a maturidade, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos. É assim que a gente vai fazendo, né? Eu costumo falar para os meus pacientes algumas coisas, e aí eu dou algumas tarefinhas de casa, aí passa uma semana, ele chega. Então, você fez o que eu te pedi? Ah, não. Eu falei, mas por que você não fez? Ah, estava com preguiça. Eu falei, dá vontade de dar uma resposta, né, irmão? Mas eu respiro fundo. E Jesus é com a gente do mesmo jeito. Jesus fala algumas coisas para a gente, e a gente, por medo, igual quando o Tom falou para mim, filhinha, você vai lá falar. Eu falei, vou, não, coisa nenhuma, como diz minha sobrinha. Eu falei assim, mas não posso. Se o Senhor revelou algo para o meu coração, eu só vou ser um instrumento, né? Fala, por mais que eu não tenha uma didática para trazer uma pregação, mas eu vou falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, o usa-me, o estou aqui, também serve para mim, irmãos. E eu também gostaria de estar fazendo um outro paralelo com você na Bíblia, em Mateus 8, do 23 ao 27, que também tem correlação ao nosso irmãozinho Jonas. Mateus 8, 23 ao 27. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Vamos lá. Então, entrando ele no barco,
Seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento, que os ventos e o mar lhes obedecem? Parece que a gente leu alguma coisa sobre isso em Jonas agora, né? De novo falando sobre isso. E eu coloquei assim, para a gente refletir um pouquinho a questão disso. Deus está no controle de tudo. A tempestade, ela só vem para Deus mostrar que Ele está no controle. Onde estamos depositando a nossa fé? Nos homens, no dinheiro, na nossa esposa, nos nossos filhos, no nosso pastor, no nosso emprego, no nosso trabalho. Onde você está depositando a sua fé? Qual é a finalidade dessa tempestade? Deus espera uma mudança de postura. Viver e experimentar o sensacional de Cristo. Jesus estava dormindo na polpa do barco, mas mesmo assim os homens temeram. De novo eu trago para você, onde nós estamos alicerçando a nossa fé? Está passando uma dificuldade? Está passando uma situação? Talvez você não queira contar para ninguém, às vezes como que eu posso dizer? É desconfortável, às vezes é humilhante. A gente não quer contar para todo mundo, às vezes, algumas coisas que nos ferem, que nos machucam, mas, além do Senhor deixar profissionais, né, como os psicólogos, aí não fazendo propaganda, que o Senhor deixou para que pudesse auxiliá-los, né, mas o Senhor, Ele é bondoso, o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é conselheiro, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e aquele que tem graça, amor, perdão e misericórdia. Então, que a gente possa não ser igual a esses homens, que enquanto estão passando na tempestade, Jesus lá, né, com a gente no barco, e a gente tentando fazer de tudo para que o barco não viesse a naufragar. De novo, como a gente é teimoso, a gente está passando uma dificuldade, está passando uma aflição, a tempestade está vindo, a gente corre para todas as direções, tenta fazer de tudo com as nossas mãos. Quando você não tem mais para onde ir, aí você vai lá, Jesus, me ajuda. Mas Jesus estava o tempo todo com você. Jesus estava o tempo todo falando contigo. Jesus estava o tempo todo aqui esperando que você lesse a palavra, que o Senhor ajoelhasse, que você falasse com Ele, que você pudesse ouvir Ele falando contigo através de uma ministração, através de um cântico, através de uma adoração. Jesus estava ali dormindo na popa do barco e eles clamando, querendo saber o que pudessem fazer para que o barco não viesse à deriva. É a mesma situação, irmãos. Por que nós somos assim? Por que a gente busca tudo e só depois a gente quer buscar o Senhor e depositar a nossa fé e nossa confiança no Senhor? Se a palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer o quê? Buscar primeiro o quê? O reino e a justiça dele, e todas. Quando o Senhor fala que é todas, eu enxergo todas com letras bem grifais na minha frente, assim, T-O-D-A-S. Todas as coisas vão nos ser acrescentadas. Todas as coisas. Então, irmãos, eu não entendo por que a gente teme tanto. Eu não sei por que a gente é tão teimoso. Eu não sei por que a gente desconfia tanto, às vezes, de nós mesmos ou do poder do Senhor. Porque eu acho que aquele que, né, como diz aquele cântico, quem já experimentou da glória do Senhor não consegue jamais ficar longe dela. E é assim, quanto mais a gente se fortalece, quanto mais a gente está perto do Senhor, mais a gente fica fortalecido. Quanto mais a gente depende dEle. Toda vez que vem uma tempestade sobre a minha vida, eu falo, Senhor, eu estou com medo sim. Eu falo, eu estou com medo mesmo. E eu estou tremendo aqui, mas o Senhor é comigo. Eu falei, Senhor, fica aqui pertinho de mim. Né? Eu falo, quando comecei a dirigir, gente, eu tinha medo de dirigir, que só o sangue do Cordeiro.
eu já pegava o carro, já começava a orar, Senhor, manda os teus anjos guerreiros na frente, guardando, protegendo. Falei, Jesus, bota lá um anjo lá para eu ir estacionar, para eu chegar lá, já está uma vaga desse tamanho, assim, ó, para mim estacionar, porque senão eu vou ficar dando 10 mil voltas lá como diz, lá no quarteirão, para me achar uma vaga, para eu poder estacionar. Mas, irmãos, Deus é tão bom, que quando todo lugar que eu ia, logo que eu olhava primeiro, né, onde eu tenho que ir, como que eu tenho que ir, onde que eu vou chegar. E aí eu chegava lá, sempre tinha uma vaga separada para mim, eu, glória a Jesus. E quando eu comecei a ver, irmãos, que isso funcionava, não é porque eu não tinha certeza, não, mas às vezes meu coração temia, eu também ficava com medo. E quando eu chegava, eu falei, Senhor, de novo, quando eu tinha que ir sozinha, as primeiras vezes que eu tive que pegar a Dutra, e que eu tinha que chegar lá, não sabia onde é que era, eu falei, Jesus, coloca os teus anjos, mas Jesus, coloca os teus anjos na frente, mas fica aqui comigo, senta aqui comigo, vamos comigo. E era assim, irmãos, era prova, e até hoje toda vez que eu ia dirigindo, as minhas primeiras vezes chovia, né, Tom? Irmãos, eu não enxergo direito, quem usa óculos tem astigmatismo, como é uma benção. Eu não enxergo direito. Aí, às vezes, vindo à noite de Caçapava, chovendo, aquelas luzes, aqueles faróis, meu olho, o sangue de Jesus, eu não estou enxergando nada, Senhor. Coloca os teus anjos aqui, Pai. E eu vinha conversando com o Senhor. Quando eu olhava, gente, eu já estava aqui entrando em Jacareí. Então, assim, o que o Senhor espera da gente, irmãos? Não é nas grandes coisas. Se a gente não colocar a nossa fé no Senhor, nas pequenas coisas, pedir para o Senhor caminhar com a gente todos os dias, desde a hora que a gente levanta, desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente seja grato ao Senhor, pela comida que a gente come, pela vestimenta que a gente tem, pelo emprego que a gente tem, pela família que a gente tem, por tudo que a gente tem, como que a gente vai depender do Senhor numa grande tempestade? Igual eu falei essa semana, a gente estava conversando com uma irmã, eu falei, irmãs, quando você quer passar num concurso, você tem que fazer uma prova, não é verdade? Para você ser aprovado. Como é que você vai ser aprovado num concurso se você não fizer uma prova? Tem que fazer uma prova. Eu falei, então, irmãos, você acha que na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, como que a gente alcança as bênçãos do Senhor? É sendo aprovado. E a gente tem que passar o quê? Pela prova. Se você não passa pela prova, você não é aprovado. Se você também não tem luz, você também não tem vitória. Então eu falei, Jesus amado, eu falei, não quero muita guerra, não quero muita luta, não, mas eu quero vitória, Senhor. Só me ensina a orar direitinho, para eu não ficar pedindo coisas que não é para me guerrear. Então eu falei, Senhor, é do mesmo jeito. O Senhor fica olhando lá do alto céus para a nossa vida e fala, essa menina está guerreando coisas que não é dela, ela não precisa sofrer desse jeito. Ela não precisa estar passando tanta situação, mas ela é teimosa, né? Igual Jonas, ela é teimosa. Então, irmãos, tudo isso na minha mente, fazendo um monte de coisa. E eu gostaria também de que você abrisse para mim lá em Marcos 4, 35, Marcos 4, do 35 ao 41. Mais uma palavrinha que eu quero deixar para o seu coração a respeito da tempestade. Marcos 4, do 35 ao 41. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa em que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da fé. Hebreus 11:1. Coloca aí para mim, Irmilei, por favor. O que diz Hebreus 11:1, irmãos? É isso mesmo, como diz o Tom. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não... Irmãos, eu estava esperando um valor lá na minha conta hoje? Coisa nenhuma, nem sabia que tinha aquela conta. E o Senhor fez. Então, assim, uma pessoa que está literalmente, né? Eu tenho 2 empregos, irmão. O Senhor só tirou um e o outro eu continuo, pela glória do Senhor. Mas eu estava lá esperando que esse dinheiro me viesse, mas o Senhor está fazendo grandes coisas, irmãos. Então, assim...
É Ele que vai dar grandes coisas, porque eu tenho confiado no Senhor. Eu não tenho colocado a minha fé em homens e nem coisas. Eu tenho colocado a minha fé naquele que tudo pode. E eu coloquei aqui, esperar é crer nas coisas que não vemos. Nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Modelo de fé que estamos seguindo, qual é o modelo de fé que estamos seguindo e colocando em prática? Conseguimos andar sobre as águas sem afundar? Eu fiquei pensando nessa passagem, né? Jesus dormindo na polpa, todo mundo lá estressado, cansado. Nossa, irmão, se fosse eu já tinha descabelado, já tinha gritado para o Tom, já tinha falado para ele pular na água, vai buscar não sei o quê. Nossa, eu já tinha ficado louca. Mas Jesus me conhecendo do jeito que Jesus me conhece, é que Jesus falou, nossa, deixa eu acordar, deixa eu ir lá logo, acalmar o mar, porque essa menina vai ficar enfurecida. E o Jesus estava lá dormindo. Irmãos, eu não sei como que o Senhor Ele trata com você, mas o Senhor Ele te conhece. Então, se o Senhor acha que Ele pode te dar um pouquinho mais de luta, ou menos luta, se Ele pode te aprovar mais, ou se Ele pode te aprovar menos, eu não sei. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2023. Eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor foi fiel na minha vida, na vida do Tom, na vida da minha família. Mas passamos lutas também, passamos tempestade. Teve momentos que o barco também tentou, né, naufragar. Mas pela misericórdia e a graça do Senhor nós estamos aqui. Eu creio no Deus que nós temos servido. Eu creio na palavra que o Senhor deixou para nós. E eu fiquei pensando neste momento. Deixa eu voltar lá onde eu estava, em Jonas. Vou voltar a falar nela de novo. Eu coloquei assim, é nesse momento que Deus entra em ação para nos dar aquilo que não conseguimos conquistar. Eu fiquei pensando, eu estava assistindo um vídeo essa semana e comecei a fazer a correlação. Apareceu um videozinho para mim de uma amiga minha que me mandou no Instagram. E era um agricultor, e ele parava, ele vinha andando assim, e ele parava no meio de uma terra muito seca. Eu fiquei assim, quando eu comecei a ver o vídeo, que lá me deixou meio intrigada. Eu falei, não vou assistir nada. Aí eu passei o dedo, aí o Espírito Santo de Deus falou, volta. Eu falei, epa, então tem alguma coisa aqui. Aí eu voltei, falei, vou assistir esse trem aqui. Aí comecei a olhar, era um agricultor, então ele estava com vestes de agricultor, roupa suja, né, calça jeans toda suja. E ele começou a andar por entre uma terra muito seca. E ele colocava a mão, aí daqui a pouco ele andava mais um pouco, olhava para o céu, olhava assim, né, distante por toda aquela terra. E daqui a pouco, no andar do vídeo, eu vi ele vinha com um potinho assim, ele colocava sementinhas, e depois ele vinha e regava, e depois ele foi cuidando, e depois ele foi vendo e foi passando, o vídeo foi andando, e depois eu vi aquela plantação toda bonita, toda cheia, vistosa, e passou um tempo, aí é uma grande história. Aí depois no finalzinho vem uma mensagem assim, o que você tem plantado e o que você tem colhido. Aí eu falei, Jesus amado, agora entendi o que está nesse vídeo. Falei, irmãos, ano de 2023, o que você plantou? Será que você plantou bênção? Você plantou amizades? Você fez aquilo que o Senhor deixou para a gente? A obediência a Ele primeiramente? O que você fez na sua casa? Você tem dado atenção para os teus filhos? Você tem ministrado sobre a vida deles? Você tem dado amor, carinho, atenção para os teus filhos? Você tem dado atenção para o seu esposo? Eu já falei que eu estava em falta. Agora, isso que Jesus me deixou um pouco em casa, acho que é para cuidar um pouco do Tomzinho. Então, já é uma coisinha a mais que eu já estou tentando fazer. E eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Deus, o que final de ano, irmãos, não é só para a gente datas comemorativas. Não é só para a gente chegar e falar, é Natal, é Ano Novo, acabou um ano, começa outro ano. Irmãos, é importantíssimo a gente ressignificar. É tempo de você parar e você pensar, o que eu fiz em 2023? O que eu prometi que eu ia fazer e eu não fiz? O que eu precisava ter feito e eu não cumpri? Desde as pequenas coisas até as grandes. O que você gostaria de estar agora, na última semana de 2023, tá colhendo? Mas você plantou? Você fez isso durante o ano inteiro, igual eu vi naquele vídeo? Eu falei, Deus, é igualzinho na nossa vida, uma terra seca, árida. Se eu não escolher, já vai ter que começar desde o começo. Aquela terra ali, ela é fértil para quê? Eu tenho que saber que fruto, que semente que eu tenho que plantar ali, para que ela possa crescer. Eu tenho que saber arar.
eu tenho que saber cuidar, eu tenho que saber jogar aguinha nela todos os dias. A nossa vida é assim, irmãos, a vida de comunhão com Deus, a nossa família com o nosso esposo, com os nossos filhos. Nós não somos, simplesmente Deus não jogou a gente aqui na terra para nada. Ontem eu estava aqui arrumando umas coisas aqui na igreja, aí eu vi o livrinho, eu amo esse livro, Uma Vida com Propósito. Eu falei, gente, está na hora de eu ler esse livro de novo, pela milionésima vez. Irmão, se você não sabe, você não entendeu o seu propósito ainda, para que você está aqui na terra, começa a ter um pouco de intimidade com Deus. Vai ler esse livrinho do Rick Warren aí. A gente não está aqui na terra por nada não, irmãos. Jesus simplesmente não jogou a gente aqui, não. Jesus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Só que a salvação, a fé, ela é individual. Se a gente não entender isso, não adianta. A gente vai ficar rodando, e a gente vai cair no mesmo lugar. Então, agora é tempo, sabe? Eu acho que dá tempo para a gente pensar e refletir um pouquinho na nossa vida. O Tom, ele está fazendo um trabalho com alguns pacientes meus. Eu faço uma parte, eu encaminho para o Tom fazer outra. E aí eu faço a psicoterapia e o Tom faz um pouco do trabalho da organização deles com as questões de orientação profissional. Fugiu o nome. E é muito engraçado, porque, irmãos, às vezes, né, para mim é uma criança, 17 anos, né? E eu vejo perdida, querendo fazer tanta coisa na vida, e não sabe o que fazer. Ela sonha tão alto. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero estudar isso, quero ir para tal faculdade, eu quero morar não sei na onde. Aí você começa a perguntar umas coisas para ela assim, mas não sei, mas eu não quero, mas eu não posso, não sei se eu consigo. Então assim, sonha, mas não tem um pé no chão. Ela não sabe como que é a realidade da vida. E a gente é da mesma coisa, às vezes a gente é igual uma criança, igualzinho ela. A gente quer chegar agora, em dia 31, e colher frutos vistosos, frutos bonitos da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Quem que eu plantei? Às vezes você plantou discórdia um ano inteiro, você não deu amor, você não deu carinho para o seu filho só está querendo atenção. Não adianta estar aqui na igreja, irmão. Esquentar banco não adianta. Não adianta. O que o Senhor espera da sua vida, da minha vida, para 2023? Vou falar mais um pouquinho aqui, ó. Capítulo 4 de Jonas. Eu achei magnífico quando eu estava lendo. Capítulo 4 de Jonas. Do versículo 5 ao 7. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Enramada como se fosse uma casinha assim, para ele descansar. E repousou debaixo dela, à sombra, até que aconteceria a cidade. É isso mesmo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de um desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e a esta secou. Numa outra versão que eu estava lendo, fala que a planta que Jesus fez nascer de um dia para o outro, que fez subir, é uma aboboreira. Uma aboboreira. Irmãos, eu nunca vi uma aboboreira, mas eu imagino que seja uma árvore bonita. Mas assim, a abóbora é grande, né, irmãos? Já pensou uma abóbora cair na cabeça de Jonas? Mas em nenhum momento o Senhor falou que ele deu. Jonas, assim, rebelde do jeito que ele foi, cansou, estava irritado, porque ele tinha orado, falou que tinha feito tudo que Deus mandou, depois que, né, ele entendeu que ele errou. Ele senta lá, vai dormir um pouco. Irmãos, olha para você ver como Jesus é lindo com a gente. A gente acabou de cantar, né? E a gente canta tanta coisa que a gente não vê. Domingo a gente cantou, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo tudo, mas Deus me ama. Deus viu que eu estava lá cansado, Jonas estava lá cansado, encostou lá. Jesus fez nascer uma aboboreira só para fazer o quê? Uma sombra para ele. E ele ainda, eu acredito que ele comeu, né, irmão Daniel? A Bíblia não relata, né? Mas você acha que ele vai ver nascer uma aboboreira ali, no tamanho dele, maior do que ele não vai comer uma abóbora? Mas, irmãos, olha o detalhe aqui que é maravilhoso. Jesus fez nascer uma aboboreira do nada.
Mas no mesmo instante, ao alva, o amanhecer, o que Jesus fez? Enviou um verme, feriu a planta e a planta secou. O que eu entendo com isso, irmãos? Eu acabei de falar do videozinho que eu assisti. É a mesma coisa. O que a gente tem plantado? É igual o maná. O Senhor tem falado, filha, descansa, confia em mim. Eu estou lá. Tom, as nossas contas, as contas estão tudo certo, Deus está abençoando, não sei, e eu lá, Tomzinho, como é que estão nossas contas? Aí do nada, Jesus manda um dinheiro aqui, daqui a pouco Jesus envia outro, daqui a pouco Deus manda um paciente. Irmãos, é isso. E o maná era como? Jesus mandava o maná. Pensa um pouquinho lá naquela época. Jesus mandava maná para a gente estocar na nossa casa lá de ano em ano? Não, o maná Deus mandava como? Todo dia. E na porção certa, na quantidade certa. Por que a gente é tão teimoso e a gente quer o maná em grande quantidade? E por quê? De novo. E Deus falou aqui, Deus mandou um verme e mandou o quê? Secar a planta. Porque, irmãos, a abóbora era para aquele momento. Senão, sabe o que ia acontecer? Jonas ia ficar ali. Como eu, como você, estagnado, plantado. Se tem uma coisa que o ser humano é, gente, adaptável. O ser humano é folgado. Se vem uma tempestade e ele consegue dar um jeitinho dele ficar ali, dele resolver o problema, irmãos, ele não vai sair dali. Ele vai continuar ali, porque ele é um ser humano adaptável. Você acha que, cansado, irritado, do jeito que Jonas estava, porque ele foi lá, fez o que fez e falou, Jesus falou que ia matar todo mundo, daqui a pouco Jesus falou assim, vou falar daqui a pouco, não vou matar mais ninguém. Mas como assim? Eu vou para um lado, vou para o outro, obedeço, desobedeço, vou lá e falo que o Senhor ia fazer, ia matar todo mundo. Aí agora o Senhor fala de novo que não vai matar mais ninguém? Que história é essa? Você acha que se Deus tivesse deixado a boboreira para Jonas lá, você acha que Jonas ia embora? Jonas ia continuar falando do amor de Deus para quem ele precisava? Não, ele ia morrer ali, comendo abóbora, mas não ia sair dali. Então, novamente, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vem plantando. Já estou terminando, irmãos. Meu último item que eu coloquei aqui, Jonas 1:17. Vou voltar lá no Jonas 1:17. Eu coloquei aqui, vou ler primeiro. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Um dos papéis da tempestade é somente para mostrar para mim e para você o poder do Deus que a gente serve. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, irmãos, na barriga de um peixe. Você já imaginou? Nós, como ser humano, fica dentro da barriga de um peixe comendo, sei lá o que ele come lá no mar, aqueles restos de peixe e alga e sei lá o que mais. E você imagina o que não passou na cabeça de Jonas? Precisava estar aqui não, né, Deus? Mas estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Irmãos, eu não sei. Talvez você esteja na barriga do peixe, não por 3 dias, nem por 3 noites. Mas tem uma coisa que o Senhor, Ele se desagrada da gente. Sabe o que é, irmãos? Além da desobediência, além da teimosia, é o pecado. O que nos afasta do amor de Deus é o pecado. Seja ele qual for o pecado que você tem. O pecado da mentira, o pecado da inveja, o pecado da glutonaria, o pecado da fofoca, o pecado dos ciúmes, pecado de você assistir coisas que você sabe que você não deve, de você cobiçar o seu irmão, de você cobiçar a sua irmã, de você desejar aquilo que o Senhor não se agrada. É isso. Sabe por que tem muitas vezes que a gente não sai da barriga do peixe? É pelas nossas ações, é pelos nossos pecados de estimação. E às vezes Deus não vai deixar você só 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Vai entrar ano e vai sair ano de novo. Nós estamos terminando um ano, nós estamos indo para outro ano. E você vai continuar na barriga do peixe? Você vai continuar lá dentro com seus pecados de estimação, fazendo aquilo que desagrada o Senhor? É isso que Deus espera de você? Eu coloquei aqui, quando você reconhece o problema, ele se desfaz. O peixe cuspiu Jonas em terra seca. Capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra.
Sabe por que o peixe vomitou Jonas na terra? Porque ele reconheceu o erro dele. Quando ele estava lá na barriga do peixe, ele falou: Senhor, eu sei por que eu estou aqui. E aí no versículo 9, ele fala assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que eu devotei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Desde o começo. Ele falou que ia fazer algo para o Senhor, e ele não fez, desobedeceu. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Irmãos, Deus estava com ele o tempo todo naquele barco. Ele não precisava ter passado por tudo aquilo. Aí eu e você, de repente você passa uma situação, você fala: nossa, por que eu fiz tudo aquilo? Era só fazer isso. Era só pedir uma desculpa. Era só dar um carinho. Era só fazer as pazes. Era só reconhecer que eu estava errado. Irmãos, a hora que Jonas falou: Senhor, aquilo que eu prometi, eu vou pagar, vou fazer para o Senhor. Você não mandou ir lá? Não mandou falar que o Senhor vai matar todo mundo, se vocês não se arrependerem dos seus pecados? Então, vá lá. E o que Jonas fez? Imediatamente, fala que o quê? O peixe, e cuspiu ele, irmãos, no meio do mar. Onde que o peixe? Em terra seca. Então, irmãos, quando Deus manda, qualquer um tem que obedecer, até o animal. Jonas não foi cuspido no meio do mar para ele morrer no meio do mar. A Bíblia fala que o peixe cuspiu ele em terra seca. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Essas motos abençoadas. No capítulo 3, no versículo 10, fala assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus viu as obras deles, Deus se arrependeu. Irmãos, a Bíblia está falando aqui, não é minha palavra. O que está dizendo? Leia aí comigo, por favor. Deus falou que ia matar todo aquele povo ruim, de coração torpe, idólatra, fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Mas daí Jonas foi lá, irmãos. Jesus usou minha vida, a sua vida, para ir lá falar do amor dele, falar que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu, que transforma a vida. Aí o que o povo começou a fazer? Eu quero esse Jesus, eu não vou mais fazer isso não. Aí o que Jesus falou? Não vamos matar esse povo não, agora esse povo aqui vai ser meus filhos. E aí Jonas ficou irritado. Depois vocês dão uma lidinha lá, mas basicamente é isso. Falei: irmãos, olha que coisa. Se o Senhor é Senhor, que falou que faria algo, mas, segundo o quê? As nossas... O que a gente começou a falar lá no comecinho? Que quando a tempestade vem, ela vem denunciar a nós o quê? Que os nossos tipos de condutas, comportamentos, pensamentos não estão agradando o Senhor. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar para agradar o Senhor, o que o Senhor faz? Deus, ele se arrepende também da forma como ele está pensando de nós. Minha filha não está pecando mais. Minha filha não está fazendo mais aquelas coisas. Não está buscando mais aquilo que não me agrada. Olha, ela está orando. Olha, ela está jejuando. Olha, ela está se tornando uma pessoa melhor. Ela está buscando ler a palavra. Aí do alto céu o Senhor nos olha e fala: opa, eu vou abençoar aquele povo. Eu vou descer a minha graça, meu amor, a minha misericórdia. Não vou exterminar aquele povo vai ser chamado filho do Senhor. E eu coloquei aqui para finalizar, irmãos, o que precisamos fazer, reconhecer, mudar, deixar de fazer, para que possamos passar pela tempestade que estamos enfrentando. Eu não sei, irmãos, o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. E eu só estou pedindo o quê? Que a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, Romanos 12, 2 na minha vida. Eu quero viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a minha vida, muito mais agora em 2024. Tenho me posicionado, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com os meus medos, mas eu tenho buscado: Senhor, me ajuda. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero buscar mais a sua palavra. Eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero resplandecer a sua graça. Eu quero continuar falando do seu amor. Eu quero que o meu corpo seja fruto do Espírito Santo. Eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu quero que a minha comunidade seja abençoada. Então, irmãos, eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei o que você precisa mudar. Eu não sei o que você quer.
Mas assim, eu só espero que de tudo que o Senhor revelou ao meu coração a respeito da vida de Jonas, né? E que você possa pensar sobre a questão da desobediência, que você possa pensar a respeito das questões daquilo que agrada e não agrada o Senhor, que você possa pensar, o que você quer colher? Lá, eu falei para as irmãs, né? Vamos colocar algumas coisas diante do Senhor? E aí lá em dezembro de 2024 a gente vai voltar a conversar, para a gente ver o que a gente colocou e o que a gente conseguiu fazer. Mas irmãos, não vamos só colocar não, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer igual eu falei do videozinho aqui do irmãozinho que conheceu a terra, colocou a sementinha, que foi lá e arou a terra, cuidou. Irmãos, não sei, uma aboboreira, eu não procurei isso, mas agora me veio à mente, quantos anos será que vai para uma aboboreira crescer? Será que é de um dia para o outro? Deus é Deus, Ele fez um estalar de dedos. Mas se fosse para a gente, né, se fosse para Jonas esperar plantar, crescer, para ele poder colher o fruto da aboboreira, irmão, seria anos e anos. Então, assim, não vale mais obedecer do que sacrificar? Não vale mais a gente ter escolhas sábias, escolhas em Deus, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente sofre, irmãos, é porque a gente quer, a gente tem escolhas. Então, assim, tem muitas coisas na vida da gente que sobrevêm a gente, porque a gente permite. A gente permite pensamentos, vêm até nós, condutas, comportamentos, mas se a gente mudar o nosso comportamento, o Senhor, Ele vai se alegrar de nós. A gente vai conseguir colher bons frutos, frutos de bonança. É o que o Senhor, Ele tem para mim e que Ele tem para você. Não vamos esperar de novo, entrar no ano de novo e ficar na mesma... Irmãos, eu não quero. Já falei para o Tom, vai começar, eu falei, Senhor, o Senhor me tirou o emprego de 13 anos, então o Senhor vai me dar coisa melhor, glória, eu acredito, em nome de Jesus. Ano novo, emprego novo, coisas novas. Eu falei, Senhor, eu quero um novo para a minha vida. A começar de mim. Falei, Senhor, coisas que eu não estava fazendo, agora eu quero fazer. Se eu não tinha tempo, agora eu vou ter. Se era tempo que eu não tinha, agora o Senhor está dando tempo para mim. Não sei quanto tempo. Eclesiastes 3 na minha vida. O Senhor tem tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Romanos 8, 28. Deus tem tudo sob o controle dEle. Todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, não é só o bem, não. As coisas também que vêm sobre a gente, às vezes que a gente não entende. É tudo. Quando o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem, é porque coopera. Coopera para o nosso crescimento espiritual, coopera para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente se torne uma pessoa cada vez mais crente do Senhor, que a nossa fé seja alicerçada. A gente acabou de ler. Então, irmãos, é isso que eu tinha para a igreja. Que você possa, em nome de Jesus, que aquilo que se for um pouquinho, um pedacinho de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que você possa levar para a sua casa, que você possa levar para o seu entendimento, para o seu coração, e pedir para que Deus fale com você, e que você tenha uma ressignificação de tudo isso, e que você possa, em nome de Jesus, não ser igual a Jonas, não ser igual a eu, mas ser uma pessoa que, pelo menos, que tenta buscar a verdade, tenta melhorar os caminhos, né, e ser uma pessoa segundo o coração dele. Amém? Quero convidar você para orar, fica de pé. Vem cá, Tomzinho. Vem orar para nós.